Fala pessoal, tudo bem? Sexta-feira, mentoria do livro. A gente está estudando Os Bastidores da Disney, do Tom Conelan. E a gente vai ler hoje juntos aqui, estudar junto, o capítulo 8, que é Mantendo a Magia em Ação. Eu tô com a voz meio rouca, porque terça, quarta e quinta dessa semana a gente participou de uma feira com a VegPet. E aí foi uma correria, a gente ficou o dia inteiro lá na feira. Estou bem cansado aí dessa intensidade, mas não pode faltar o nosso estudo. E se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, na descrição tem o link do livro na Amazon. Se você comprar por lá, você me ajuda. E se você está vendo no Instagram, nos destaques, tem um destaque ali também falando do livro. E lá tem o link que direciona para a Amazon. Isso vai me ajudar aí, dar uma força para a gente continuar produzindo esses materiais. Nesse capítulo, eles vão falar bastante de como a Disney cria ferramentas para manter todo esse código de cultura, vamos colocar dessa forma, em ação. Porque às vezes a gente cria algumas iniciativas na nossa empresa, no nosso projeto, e aí a gente faz uma, duas, três vezes, e aí depois deixa de lado e acaba perdendo aquilo que tinha sido construído. E aqui eles falam e dão algumas dicas de como a gente manter toda esse incentivo para as coisas que os membros do elenco, né? Eles chamam os funcionários de membros do elenco, quando eles fazem, como que você pode reforçar os bons comportamentos e reeducar aqueles que não estão alinhados lá com o código de cultura da tua empresa. E não importa se a tua empresa é pequena, se você trabalha para algum lugar, ou se a sua empresa já é grande, eu acho que tem muitas lições aqui que a gente consegue aplicar. Livrinho bem fácil de ler, vamos lá. Esse capítulo, ele traz a lição para nós, ó. Recompensa, reconhecimento e comemoração, que é a lição número 6. E a primeira parte que eu marquei aqui para a gente conversar é para que eles estavam conversando e falando assim, ó, quando recebemos cartas como a sua, nós temos uma grande oportunidade para mostrar reconhecimento e comemorar. E aqui ele está se referindo a um parágrafo do capítulo 7, né, que a Carmen falou, que quando ela viajou para Disney, ela teve uma situação que foi resolvida, e aí ela mandou uma carta. E aí eles estão aqui num diálogo, e aí o Morty, que é o guia, ele fez uma encenação com o grupo. Então eles colocaram lá o pessoal para como se estivesse fazendo a leitura dessa carta. Por exemplo, imagina que o Morty vai ser o líder daquela equipe e aí ele vai pegar essa carta de um cliente, que eles chamam de convidados, para ler para a equipe dele e poder fazer aquele reconhecimento público do membro do elenco, que no caso é a funcionária, que é deixa eu ver aqui o nome dela, inclusive... Deixa eu ver. Vai aparecer aqui a Murphy, no caso. É bem conhecida essa história, né? Então vamos ler aqui ó, o que ele fala. Ó. Aí ele vai ler a carta, né? Então, cara Disney, a carta da cliente, né? Da convidada. Recentemente minha família desfrutou férias magníficas no Magic Kingdom. Mas um acontecimento tornou a nossa visita realmente mágica. Chegamos ao começo da fila da Space Mountain e só lá fomos informados de que a nossa filhinha, a Glória, não podia tomar sorvete no passeio. Certo, deveríamos ter imaginado isso desde o início, mas era tão grande a excitação por estarmos lá que nem sequer pensávamos. Glória pôs-se a chorar e ficamos sem saber como agir. Foi então que um dos membros do elenco, Murphy, chegou, se agachou e disse a Glória que ela iria tomar conta do seu sorvete, devolvendo quando acabasse o passeio. A Glória disse, promete? Então, ela deu a Murphy o sorvete e eles se divertiram no passeio. Na saída, a nova amiga de Glória estava lá com o sorvete. Sabemos muito bem o que aconteceu, pois um sorvete não dura 20 minutos, em uma tarde de verão na Flórida. Murphy sabia o horário de nossa saída, foi até o caminho mais próximo e comprou outro sorvete 30 segundos antes de caminharmos pela saída. Glória disse, obrigada, mas creio que como toda criança, imaginou que fosse a mesma casquinha de sorvete.
Sabemos que ela saiu da rotina para tornar especial a nossa visita. Muito obrigada por ter feito algo acima e além do normal. Sua fã, Carmen Riviera. E aí eles vão falando, né? Que ainda no papel de supervisor, o Morty abaixou a cópia da carta e aí ele se dirigiu ao grupo como se ele estivesse, né, reunindo o time dele. Esse é um grande exemplo de um excepcional serviço prestado aos convidados. Murphy notou o problema e teve uma solução criativa. Pessoas como Carmen economizam durante vários meses para visitar a Disney com suas famílias. E cada um de nós tem um papel importante, tornar essa visita uma experiência mágica. Quero agradecer a Murphy por isso. Então, Morty deixou desempenhar o seu papel de supervisor. Aí depois, o supervisor afixaria aquela carta no quadro de aviso para que os membros do elenco pudessem ver exatamente como um de seus colegas, né, dos pares ali, tinha tornado a visita de uma família de convidados agradável. Isso aí, né, isso só para a gente fechar. Então, o que ele fez? Ele pegou um feedback de cliente, né, vou usar uma linguagem mais que a gente está acostumado, reuniu o time, leu a resposta, o retorno, e elogiou em público, reconhecendo a pessoa para todas as outras pessoas que trabalham junto com ela. Isso é muito forte, porque a pessoa vai se sentir especial naquele momento. E aí você consegue, além de fazer esse reconhecimento, reforçar, né, alguns comportamentos que você deseja, né, que as pessoas que trabalham na sua empresa tenham. Aqui, ó, aí ele falou aqui, aí o Bill perguntou, né, porque eles estão falando de recompensa, reconhecimento e comemoração. E aí eles falaram, mas nesse caso, o que foi? Foi um reconhecimento, uma comemoração, né, uma recompensa? Aí ele falou que foi uma combinação de todos ali, porque naquele momento eles conseguiram pontuar todas essas partes. E aí eu grifei aqui, o desejo de ser querido é um dos anseios humanos mais profundos. E aí isso aqui vale tanto para a gente pensar em relação ao nosso cliente, quanto a gente pensar em nós mesmos e também na nossa relação com as pessoas que trabalham na nossa equipe. Então você mostrar que a pessoa foi querida e que ela teve uma atitude ali diferenciada, né, e você reconhecer isso publicamente, é algo que vai tocar, né, a pessoa e aí a gente vai ver mais para frente, né, a parte da recompensa tanto financeira quanto essa recompensa psicológica, né, que ambas são muito importantes. E aí ele falou que isso acontece porque faz parte de um sistema. Então, para quem você quer responder? Eu dei uma pausa aqui porque eu estava falando e aí a Siri aqui ativou. Então, às vezes o que eu queria dizer a gente tem essas iniciativas, mas se isso é parte de um processo na sua empresa, e se isso está detalhado, né, até a forma de fazer, a gente vai olhar aqui um pouquinho mais na frente do capítulo, fica mais fácil de a gente implementar. Então aqui a outra parte que eu grifei, né? Eles estão falando, por exemplo, dependendo do teu grau de responsabilidade e do princípio que está sendo observado, tem várias formas de você gerar esses reconhecimentos e essas comemorações. Então ele colocou aqui, ó, superar as expectativas dos convidados e buscar contato com eles. Fazer com que a qualidade de seu serviço seja sempre excelente. Dar boas-vindas a todo e qualquer convidado. Manter um padrão pessoal de qualidade em seu trabalho. E aí foi mais. Superar o mero cumprimento do dever. Demonstrar forte iniciativa de equipe. Comunicar-se agressivamente com os convidados e com os demais membros do elenco. Preservar a experiência mágica do convidado. E aí também aqui eu grifei para a gente conversar. Parece-me uma lista bem explícita de parâmetros, né? O Bill falou. Será que isso de manter contatos diretos e sorrir não leva a comportamentos automáticos? Que é uma das nossas grandes precauções, né? A gente não quer criar algo que as pessoas sigam só porque está no código de cultura e se ela não se comportar de determinada forma, ela vai ter algum ônus daquele, ou seja, a ausência de reconhecimento ou até algum feedback negativo. Porque imagina lá na Disney se as pessoas elas ficassem no automático, né? E eu vejo que eu tive lá, né, essa recente agora,
acontece, sabe? Vai ter gente que sorri e a gente percebe que às vezes a pessoa não tá, né, numa alegria ali interna, mas se você tem essa conduta, né, esse código de comportamento que você espera lá das pessoas, é uma forma da pessoa também refletir, né, se ela consegue estar naquele espírito ali de alegria, de sorriso, de boas-vindas. Aí o que eu coloquei aqui também, né, porque eles vão falando, uma das questões que também pode levar aos automatismos é a falta de você fornecer os exemplos. Então, imagina você liderando uma equipe que você pede algo, mas que você não realiza na prática, né? Então você pede que as pessoas elas tenham essa predisposição a ajudar, a estar sempre sorrindo, a estar sempre solícitas ali com os clientes, só que você na prática ali não está sempre disposto a ajudar a sua equipe, você não é solícito, aí a conta não fecha mesmo. Então, reforçar a cultura através do exemplo. E eles foram muito nessa direção nesse capítulo, né? Trazendo bastante exemplo de como você consegue tanto cobrar, né, e desenhar essa recompensa e de como vocês podem fazer isso. Então a gente vai falar um pouquinho de uma técnica, né, de feedback, porque às vezes eu vejo nessa literatura de recursos humanos, principalmente, eu já vi bastante essa técnica que eu anotei aqui, que é o sanduíche, que é você dar um feedback positivo. Então, às vezes você quer corrigir algo ali no dia a dia da pessoa que trabalha com você. Então, você começa ali achando algo de positivo que a pessoa faz, e aí você pontua aquela situação. Aí depois você coloca aquilo que você deseja que ela modifique, né, no dia a dia do comportamento, do trabalho, e aí depois você encerra também destacando outro aspecto positivo. E aí aqui eles falam no livro, ó, um índice de 3 positivos para 1 negativo, por sua vez, ajuda a manter elevados a motivação e o espírito de equipe. Ele deu uma outra referência para vocês. E aí tem uma outra reflexão que eu queria fazer, e aí eu queria saber o que vocês pensam também. Eu já vi em vídeo falando que às vezes a gente não deve também ficar elogiando o tempo todo algo que faz parte do trabalho da pessoa, né? E aí eu anotei, e lá na frente o Dom também coloca isso, e aí aqui no livro tem uma outra visão. Ele vai falar o porquê que mesmo a pessoa sendo paga para realizar determinada tarefa, só dela realizar aquela tarefa, no livro aqui sugere que você faça o elogio. Mas também tem uma outra literatura que traz a seguinte questão, assim, se a pessoa faz o básico, ali é o que ela tem que desempenhar. E você elogiar quando ela consegue fazer um over-delivery, né? Que ela entrega além daquilo, né, que está desenhado para ela fazer. E eu gosto disso, porque a gente traz esse reforço, né, de elogio, de pontuar algo que foi bem feito, para além do que é o esperado, né? E aí isso faz com que a pessoa desenvolva esse espírito de entregar mais, né, de prestar atenção aos detalhes. E aqui ele falou de 3 tipos de feedback, falando sobre o feedback de punição, que é o feedback negativo, o feedback de reforço, que é o feedback positivo, e ele falou do feedback de extinção, que é a ausência de feedback. Isso já aconteceu inclusive na minha empresa, assim. A Isa trabalhou com a gente bastante tempo fazendo atendimento, depois administrativo, e ela pedia feedback, né, para falar, eu queria saber como é que está sendo o trabalho. E às vezes a gente nessa questão de estar remoto e a gente ser muito enxuto, então tá sempre cheio de coisas para fazer, e isso não deve ser desculpa, né? A gente não tinha um sistema ali criado para poder fazer o feedback. Eu me coloquei muito no lugar dela ali, porque eu já trabalhei em projeto alocado no cliente, em que eu não tinha muito contato com o meu time, né, com a empresa, eu ficava mais ali tocando o dia a dia, e aí você vai perdendo a conexão, né? Você vai deixando de ver o significado daquilo, tudo que você está fazendo, versus a estratégia da empresa, se você está desempenhando bem, o que você pode melhorar. E aí essa extinção de feedback, que é a ausência de feedback, é algo muito ruim. Então eu quis também anotar e destacar para a gente caminhar agora para as partes finais, porque eles vão ficar muito nesse ciclo assim do feedback, de poder elogiar. E aqui
eu coloquei também, por exemplo, tem alguns sistemas que são conhecidos no mercado de corporativo também, que é o All Hands, que é uma reunião com todos da empresa, então dependendo do tamanho do teu negócio, algumas empresas fazem um All Hands semanal ou quinzenal, que é aquele momento em que todos participam e aí você consegue dar um direcionamento mais macro do que está acontecendo. Reunião 1 a 1, então essa reunião de feedback é você com o seu liderado direto e aí você pode mostrar quais são os desafios e as metas que vocês traçaram, seja para um trimestre, para o semestre, e aí ver como que tá, qual as dificuldades, se está faltando algum ferramental, algum treinamento para conseguir entregar aquelas metas, né, que vocês desenharam. Existe reunião de kickoff, então às vezes vai começar um novo ano fiscal, ou mesmo vocês vão iniciar um novo ano, quais são as diretrizes, para onde a empresa está indo, reunião de follow-up, e aí isso tem muito a ver com a relação de cultura, porque às vezes você quer manter essa cultura de feedback, de reconhecimento, de celebração. Se você não for um guardião, né, se você é a pessoa que está liderando a tua empresa ou está numa posição que você pode criar os processos, se você não tomar conta disso, daqui a pouco deixa de fazer e aí volta tudo nos automatismos e aí você não consegue fazer uma transformação de hábito. E aqui eles falam também, dão um exemplo, eu ia ler essa parte, mas só para não ficar longo esse vídeo, ele falou assim, se você tem essa dificuldade de implementar essa parte de dar um feedback positivo, para você colocar 30 moedas de 1 centavo, mas pode colocar 30 contas, né, ou alguma coisa que você possa pegar de um bolso, 30 feijões e colocar no outro bolso, para que você exercite, dependendo do tamanho da tua empresa. Você tem que colocar lá que naquele dia você vai dar 30 feedbacks positivos ali para o seu time. Claro que aqui a gente está falando de times maiores, talvez no nosso caso a gente possa fazer com 10, com 5, só para criar esse olhar para o bom, né? Esse olhar de pontuar as coisas que estão sendo bem feitas. Porque senão a gente deixa de falar para as pessoas que elas estão fazendo as coisas certas, e a gente só fica com aquele olhar crítico, a gente só fala com a pessoa quando algo está saindo errado. E isso gera um reforço ruim, né? Uma cultura ruim. E aí aqui, ó, eu tenho um destaque que ele colocou, que é muito importante a gente pensar sobre isso. Ó. As pessoas tratam os clientes do mesmo modo que são tratadas. E não é só cliente, não. As pessoas, então, às vezes você tem um relacionamento, um marido, uma esposa, e a forma como você trata, né, a contraparte ali, você pode perceber que isso volta, sabe, na mesma medida. Então, se você tem tolerância, paciência, carinho, isso acaba retornando. E no caso aqui, né, de negócios também, né, se você tem uma cultura nociva ali com as pessoas que atuam na tua empresa, a forma como eles vão lidar com os clientes vão seguir na mesma linha. Então, só resumindo aqui o que a gente viu nesse capítulo, para a gente pensar em como a gente pode criar um sistema, uma cultura de reconhecimento, de recompensa e de comemoração. Não precisa ser algo Disney, né, com fogos de artifício, que nem eles falaram no capítulo, mas às vezes é um jantar que você vai sair com o pessoal, ou às vezes vai ser um dia off naquele mês para a pessoa que desempenhou melhor, para ela poder fazer algo fora da rotina de trabalho. Vocês podem pensar em algo. Ter parâmetros de medição, né, e dar cartões para sorteio de reconhecimento, recompensa e celebração. Porque lá na Disney, falaram que os supervisores eles têm um cartãozinho. Então toda vez que eles veem uma situação positiva, eles vão lá e entregam para a pessoa. Então é simbólico, né? Você criou algo físico que representa aquele reforço de cultura, que é algo mais abstrato. Então também no teu negócio tenta tirar um pouco dessas abstrações e trazer para algo mais pragmático, assim, para a realidade. E aí dá feedback positivo, porque a ausência de feedback é tão ruim ou pior do que o feedback negativo. E aí, mesmo quando você vai dar um feedback negativo, tem jeitos, né, de você colocar a situação para a pessoa, não precisa ser de uma forma grosseira, nem nada disso. E é bom, né, você pensa, quantas vezes eu lembro assim de ter
tido oportunidade de fazer reunião, de feedback, de alinhamento, tanto muito boas quanto às vezes ruins, assim, de não saber se eu estou indo bem, se eu não estou indo bem, ou às vezes tem alguma área de promoção e aí eu gostaria de ter ido para aquela vaga e acabei não indo, aí eu fui perguntar, falei, pô, onde que eu posso melhorar, né, para eu ser considerado para aquela vaga? Então tudo é um aprendizado. Espero que vocês tenham curtido esse estudo do livro de hoje. Se você tem alguma outra visão, contribuição, coloca aqui nos comentários. E no próximo capítulo a gente vai estudar o capítulo 9, que aí vai falar mais dos bastidores, possivelmente aqui, ó, vai ter uma nova lição. Tá chegando no final, acho que são mais 3 ou 4 capítulos, e a gente já vai emendar um outro livro aí de estudo, livro para empreendedorismo, livro para e-commerce, e esses livros que ajudam a gente a pensar, né, como que a gente pode formatar melhor os nossos negócios, ou como a gente pode se desenvolver melhor as nossas habilidades de comunicação, de liderança, de atendimento e de negócios de uma forma geral. Valeu, a gente se vê então no próximo vídeo.